Já estreou o primeiro episódio de Chespirito Sem Querer Querendo, a série que conta a vida do criador de Chaves e Chapolin, Roberto Gomes Bolanhos, lá no streaming da Max, da HBO Max. E é claro que as polêmicas não iam ficar de fora. Desde alguns fatos que aconteceram ali, as questões Florinda Messa, Carlos Villagrán, que você com certeza está curioso para saber, e principalmente a dublagem. Vamos conversar sobre? É logo depois da vinheta. Chévere. Sim, seu caveira. Esse é o quê? Não de queijo, só de batata. 631ACJ. Insinua que sou velho. Ele esperava que eu roubasse uma boneca. Não contavam com minha astúcia. Foi sem querer querendo. Bom, vamos começar já mandando ver no assunto aqui. Florinda Messa e Carlos Villagrán. Eles estão na série? Mesmo com o nome trocado? Então, tá? O Carlos Villagrán é mostrado como alguém meio babaca, né? Ele é meio babaca lá na série. E sendo bem sincero, sendo bem realista, ele tá igualzinho o Carlos Villagrán também no temperamento, também no jeito de ser. A gente tem uma cena ali dele primeiro cobrando pelo autógrafo que ele quer dar ali, que a pessoa tá pedindo pra ele, né? E depois ele vê que fica um clima meio zoado, então ele acaba dando o autógrafo assim mesmo, né? De graça. Essa parte é bem específica, o nosso editor, o Felipe, vai colocar um trechinho. ¿Me firmaría esta foto para mi hijo? Es un gran admirador suyo. Claro que sí, son 5 pesos. ¿5 pesos? Está barato, ¿no? Uy, si te cobraran lo que vale ni te alcanzaría, mi amor. Híjole, no No, traigo. no te creas, papá, claro que sí. Ah. Então, assim, tá fiel. Até onde a gente conhece de bastidores de Carlos Villagrán, não é muito diferente disso. Tá bem respeitoso, inclusive. Mas não é o único momento, né? Num outro autógrafo que ele dá lá no final do episódio, também acontece uma situação parecida. E ele, só quando vê ali que a mãe da menina que tá pedindo autógrafo é bonita, aí ele se convence em dar o autógrafo. Além de um último momento fundamental ali, que ele dá a entender que não vai sair da série, mas que vai abandonar o Roberto. Ou seja, talvez uma cisão ali interna no grupo, mesmo que ele ainda seguisse contratado da emissora, né? Agora, Florinda Messa. Bom, dentro da história da série, a gente tem a Florinda Messa sendo namorada, noiva, do ali Mariano, que é o Henrique Segoviano, né? A Margarita Ruiz, que é a Florinda, é namorada do Mariano, que é o Henrique Segoviano, diretor de Chaves e Chapolin. Então, ela é colocada como uma mulher, enfim, sedutora, bonita, elegante. E nós temos alguns momentozinhos, um momento específico, que também é ali pro final do episódio, em que ela tá saindo do carro junto com o Segoviano, né? Florinda e Segoviano ali, noivos. E você vê que ela tá nem aí pra ele, que ela até trata ele um pouco mal, jogando a bolsa assim pra ele segurar, uma coisa meio assim. E ela toda madame, né? É fiel, é isso mesmo. Não tem como ser muito diferente disso. Agora a gente vai falar de uma questão muito séria. Acapulco. Como vocês devem saber, e espero que vocês saibam, mas se vocês não saibam, vamos comentar aqui. A saga de Acapulco foi gravada e exibida em meados ali de 1977, bem no meio do ano, ainda na metade da série clássica ali, mais ou menos, né? E quando que o Kiko sai? Quando o Carlos Villagrán sai? Quando as coisas começam a acontecer na série ali de bastidores? Mais para 78, né? No final de 78, Carlos Villagrán sai da série. É ao final de 78 que o Henrique Segoviano deixa ali de ser diretor da série. Né, na transição ali também para o El Chan, foi para o filme que ele dirigiu, né, para o Roberto. Então, a gente tem essa questão. Na série Chespirito Sem Querer Querendo, Acapulco está sendo retratado como algo que está acontecendo em meados de 78, e não de 77 como realmente foi. É um erro? Historicamente, sim, é um erro. Mas foi uma decisão criativa, entendeu? Ou seja, a Paulina Gomes Fernandes e o Roberto Gomes Fernandes, filhos do Chespirito, conscientemente colocaram Acapulco um pouco mais adiante, ali em 78. Essa decisão criativa é uma decisão narrativa, na verdade, que escolheu retratar um único período como se fosse os acontecimentos de todos os demais períodos ali do final dos anos 70, para ter ritmo, né?
Então aquele espaço ali de tempo 77, 78, 79 foi reunido num único momento. E para ter uma cena bonita, cenas legais, uma coisa mais grandiosa, optaram então por trazer Acapulco como pano de fundo. E não só isso. O Roberto, na série, ele convida a própria esposa, ainda, a Graciela, para ir com ele e junto dele com 6 filhos, né? Então a família completa viajaria junto com o elenco do programa. Então, acredito que nesse momento ali, nos episódios 2, 3 e 4, nós teremos basicamente esses momentos acontecendo em Acapulco. Os momentos de Florinda largando do Henrique Segoviano para ficar com o Roberto, Roberto separando da Graciela para ficar com a Florinda, Carlos Villagrán se chateando, se irritando ou tendo seus ataques de estrelismo para também sair do programa, porque é bom lembrar, nunca tiraram ele do programa, ele quis sair, né? Então, as histórias em si, os fatos que ocorreram estão corretos, mas o pano de fundo está errado. Né? O pano de fundo de Acapulco ser deslocado para 78 é errado. Não é um problema para a série, é um problema para quem não conhece bastidores de Chaves e Chapolin. É importante pontuar que no começo da série, a primeira coisa já é uma tela preta com os escritos ali de que pessoas e situações foram adaptados em nome da narrativa. Então, conscientemente, isso foi mexido dessa forma para que a história ficasse mais bacana de ser contada. E isso são concessões que várias cinebiografias fazem, vários filmes e séries fazem. Agora, um ponto mais crucial mesmo, que não é o erro de 78 em Acapulco, que, como eu disse, não é um erro, e também não é a questão Florinda, nem Carlos Villagrán ali, é a questão da dublagem, tá? A dublagem é ruim, a dublagem é muito ruim. Ela foi realizada por um estúdio argentino, e o elenco é um elenco de brasileiros? Sim, mas que não são dubladores muito comuns no mercado, não são dubladores carimbados em vários estúdios brasileiros, enfim. A maioria são mais novatos, ou se tem um tempo de dublagem, são em estúdios pequenos, em trabalhos pequenos, mais como vozes adicionais, mais como produtos pontuais. E com exceção da voz do Roberto Gomes Bolanho jovem e da Graciela, todo o restante é muito ruim. Então, os personagens que aparecem pontualmente ali, seja o chefe do Roberto na oficina, seja um idoso aqui, seja a voz do próprio pai do Roberto, quando o Roberto é criança, né, ali o Francisco Gomes Linhares, interpretado aqui pelo Roberto Gomes Fernandes, filho do Chespirito, ele é um senhor de 60 e poucos anos. E a voz não combina em nada, então essas vozes não combinam em nada. En estos 5 tubitos cabe todo. Com eles puedes criar o color que se te ocurra. Olha, nesses 5 pequenos tubos entra tudo. Com eles você cria qualquer cor que quiser. A voz da mãe do Roberto também não fica legal. Não sei até que ponto é um problema da direção, até que ponto é um problema da escalação, e a escalação visivelmente não foi bem pensada. Isso é uma questão de economia, né? A Warner, nos últimos tempos, ela passou por uma reestruturação e vários trabalhos de dublagem foram, enfim, colocados para serem dublados em estúdios de fora do país, animes principalmente. E só os medalhões do streaming, só os medalhões da Warner são muito bem dublados aqui no Brasil. Acho que eles não entenderam que Chespirito, sem querer querendo, é um medalhão, que Chespirito é algo uau, que necessitava de uma dublagem bem feita, que necessitava de uma dublagem grandiosa. Só que eles notaram isso muito agora, né? Agora que a divulgação da série tá bonita aqui no Brasil, que agora tá se igualando ao que temos lá no exterior, no México, na Argentina, no Chile, enfim. Só que parece meio tarde. Mas chegou tarde demais, né? Então, tá na hora, sim, de nós, fãs, irmos às páginas do Max, pedir uma dublagem bem feita, uma dublagem brasileira, uma dublagem viva e bem feita, né? Não é só ser uma dublagem, não é só ser uma dublagem de verdade, é ser uma dublagem bem feita. Ah, mas o ideal seria os dubladores clássicos? Não seria. São outros atores ali em cena. Mas que sejam bons dubladores, simples assim, uma boa direção, uma boa dublagem. Até porque, tipo, o Roberto Gomes Fernandes está na série. Pô, quem dublou mais o Roberto Gomes Fernandes em participações, em VTs e coisa assim, foi o Tata Guarnieri. Pô, o Tata ia ficar show de bola dublando o Francisco Gomes Linhares ali, o Roberto Gomes Fernandes, né, interpretando o próprio avô. Ia ficar muito show. Mas não é legal ter a Cecília dublando a Chiquinha? Não sei.
Mas não tivemos muito dela aparecendo ainda. Mas o que sabemos é que a Maria Antonieta de las Nieves, a própria Chiquinha original, está na série numa participação. Não seria legal a Cecília Lemes dublá-la, já que ela sempre dublou a atriz? Enfim, situações assim e outras coisas menores, algumas participações, né? Colocar, pô, o chefe do Roberto na oficina, pô, seria legal chamar algum dublador pra velha guarda. Pô, por que não chamou Nelson Machado pra dublá-lo? Porque não ficaria legal no Carlos Villagrán e no Marcos Barragán de agora. Mas, poxa, dá pra fazer uma dublagem bem feita. É só querer, né? Claro, se forem refazer a dublagem agora, vão gastar muito mais. Mas é o custo de um trabalho mal feito da primeira vez. Sobre a série em si, tem mais um spoilerzinho ou outro que é muito bacana, uma cena ou outra que é muito legal. A gente vendo a Graciela com o Roberto ali, já temos logo de início o roteiro de Juleu e Romieta nas mãos do Roberto, que é o que ele vai na empresa, na agência Darcy, que é a agência de publicidade que contrata, é o texto que ele usa para ser contratado. Olha, eu escrevo bem, ou algo assim. E, enfim, naquele momento ele não sabia que ele escrevia bem, sendo bem sincero. Então, o primeiro episódio de Chespirito Sem Querer Querendo é muito bom, a dublagem é muito ruim, as polêmicas de data. É basicamente essa de 78, a gravação de Acapulco, sendo que é 77 na vida real, mas que passa justamente porque é uma decisão narrativa, então saiba que serão feitas concessões narrativas, concessões criativas nesse aspecto. Mas o que você achou da dublagem? Você gostou da dublagem? O que você achou desse Carlos Villagrán? Mas assim, o que você achou da Florinda Messa retratada? Até um momento ali que ela tá com o Roberto e aí o Horácio interrompe e temos ali o Horácio falando: Roberto, sua família, Roberto. Roberto, ela já é noiva, Roberto. O que você achou? Conta pra gente aqui. Não se esqueça, claro, de também deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, né, e seguir-nos aqui no Fórum Chaves constantemente, porque os conteúdos da série não vão parar, né? São 8 episódios, aí são 8 semanas falando muito de Chespirito Sem Querer Querendo, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo e tchau, tchau, pessoal!